Então, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Hoje nós vamos dar início a uma proposta de trabalho em que a gente vai estar trabalhando com vocês muitas disciplinas voltadas para concursos, tá? Então, nessa parceria com o MRP Concursos, a gente está dando início a um projeto e, principalmente hoje, a nossa aula ela tem um marco especial, que é um assunto que cai muito em prova, que é a teoria geral dos direitos fundamentais, né? É um assunto, por exemplo, que está previsto no edital da Polícia Federal, entre outros concursos, por exemplo, de Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Ministério Público, carreiras administrativas. Esse é um assunto que é sempre explorado em provas, tá? Então, a nossa proposta hoje, de fato, é fazer um convite a vocês também, né? Porque quando a gente traz para vocês uma proposta como essa aqui, bem interessante, é fazer com que vocês também se sintam abraçados por essa proposta. Então, a nossa tese aqui hoje é mais nesse sentido de convidá-los e entender como vai ser a nossa dinâmica, né? A nossa dinâmica com esse curso, né? Então, hoje, estou fazendo a aula aqui com vocês do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, eu sou servidor público federal, né? Já fiz muitas provas de concursos, desde 2015, começa ali a minha trajetória no mundo dos concursos públicos, reprovei em vários concursos, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas gostam de apenas falar a sua glória, né? Mas eu já sou o contrário, eu falo das minhas derrotas, que é para a pessoa entender que a gente já passou pelo que vocês estão passando, né? Muitos aí de vocês já estão há algum tempo estudando, eu também passei quase 3 anos para começar a estudar para concurso, porque eu trabalhava, tinha que estudar, então não é uma jornada fácil para quem já está na vida adulta, já tem família, etc., tá? Então, essa é uma realidade que é da maioria dos brasileiros, não é só de vocês. Dificilmente aqueles que estudam para concursos estão 100% estudando, né? Normalmente, mais da maioria, da metade, estão trabalhando e estudando, tá? Então, essa realidade que vocês estão vivendo, eu já passei por ela. Já fui servidor do município, já fui servidor do estado, já trabalhei em empresa privada, já fui professor da rede estadual, da rede privada, já trabalhei em escolas, né? Depois migrei para outros segmentos, depois fui para a área administrativa, passei pela área de segurança pública, que foi minha última estada no Maranhão, né, como policial, e atualmente sou servidor público federal do TRF, né, Tribunal Regional Federal, um concurso que eu fiz ano passado, passei dentro das vagas, dentro do número ali esperado, entre os 20 primeiros do Brasil, e fui contemplado para ser chamado, né, o tribunal, trabalhar no próprio tribunal, né, não fui, por exemplo, para a sessão judiciária, né, então eu e mais 19, tivemos a oportunidade de ficar no tribunal, na sede do tribunal, o que isso só mostra para vocês que todo mundo é capaz, né, eu sou o único do Nordeste, né, no tribunal do Nordeste, vindo de São Luís do Maranhão, muita gente nem sabia onde era, né, acho que não estudou geografia, mas não sabia, né, da realidade do Maranhão, e para vocês verem como o maranhense pode também, né, tomar a vaga de outros, né. Então, eu estou falando um pouquinho de mim para vocês se espelharem, que às vezes a gente está nessa jornada, não conheço ainda todos os que estão aqui na aula. E Paulo, Oi. Eu sempre incentivo a turma a fazer justamente isso, que é a viajar para fazer prova. E a gente mais cedo estava conversando e lembrando de uma viagem que nós fizemos juntos, né? Tu vai lembrar, né? A gente foi a Goiânia fazer prova lá do TRT. Né? Exato. Muito bacana, porque o Daniel, a gente já se conhecia desde o curso Wellington, mas assim, só em questão de horário de aula, né? Trocava uma ideia aqui e ali. Depois percebemos que a gente tinha o mesmo propósito, começamos a trocar uma ideia e começamos a viajar.
né? Fizemos a viagem para o TRT Goiás, né? Isso lá em 2018 para 2019, e o que é bacana, porque quando você começa a olhar para outros ares, você vai vendo que as oportunidades, elas estão bem, muitas vezes elas estão até fora. É Porque, verdade. infelizmente, a nossa cultura, a cultura do Maranhão, não é uma cultura de concursos, assim, né? Como você vê em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? E até há um mito, né, de que o pessoal de Teresina vem e toma a vaga dos maranhenses, porque o maranhense não estuda, pelo contrário. Né? Eu conheço muitos maranhenses aí que tomam vaga de piauienses, tomam vaga de Rapaz, e toma mesmo, viu? E eu vou dizer uma coisa, eu tô indo lá agora em julho tomar uma vaga deles, pode Pois crer. né? Eu tomei uma também no TJ Piauí, né? E assim como a gente já fez isso, é isso que nós queremos passar para os alunos, que eles também têm capacidade de ir lá e tomar uma vaga deles, entendeu? Vai lá e toma, se preparando de maneira correta, com o direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico, matemático, com esse curso completo que a gente está dando aqui para eles. Isso aqui é uma pedra lapidada que a gente está entregando aqui exatamente. para esse pessoal. Então, assim, o que a gente está pedindo para vocês, eu, Daniel, Marcos Paz, o professor William, é que vocês tomem a gente como referência, porque a gente já passou por isso e está passando também. Porque quando tu consegue passar num concurso, você começa a buscar voos maiores. Né? Você se estabiliza, se organiza, começa a ajeitar a família e você começa a olhar para outros segmentos. Né? Então, é uma escada, né? Até você, de fato, pendurar suas chuteiras e assim, agora eu estou feliz. Né? Por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, mas estou com vontade de voltar para minha casa, né? Voltar para minha terra. Né? Aqui também é muito bom, mas também tem aquele lado assim, agora eu quero voltar, né? Conheci o outro lado, agora eu quero voltar. Por isso que eu preferi ficar nos tribunais daqui. Entendeu? Mas você vai voltar, meu amigo, você vai voltar, você vai voltar. Já eu estou aí. Né? Então, galera, é isso. Acreditem no propósito, acreditem na proposta. O MRP está vindo aí para revolucionar. A gente vai entregar para vocês aqui a melhor forma de estudar, o melhor material, porque quem está fazendo isso aqui, cara, somos nós, porque a gente está compilando informações para entregar para vocês somente aquilo que as bancas costumam cobrar. Tudo bem? Então, peço a vocês aí paciência, pegue o material de vocês, papel, caneta, porque agora o bicho vai pegar, tá? E eu vou começar aqui com vocês com teoria geral dos direitos fundamentais. Gente, esse ponto aqui, cara, ele é aquele ponto fulcral, né, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque ele é um ponto de referência para outros assuntos. Se tu for estudar Poder Judiciário, vai cair. Se tu for estudar Poder Legislativo, vai aparecer. Se você for estudar ato administrativo, esse assunto aqui, ele é um assunto que está... Ele é como se fosse, assim, uma extensão para outros assuntos. Isso aparece no direito penal, no direito processual penal, processo civil, nos demais segmentos. Então, a teoria geral dos direitos fundamentais, a gente vai vendo uma pegada muito doutrinária. Né? Para quem não é da área do direito, o que seria isso, professor? A gente tem diversos pesquisadores que trabalham esse assunto. Tá? Então, eu vou trazer para vocês a doutrina tradicional, como a banca CESP, a banca FGV, a banca FCC, ela costuma trazer, tá, nessas provas, a doutrina tradicional, mas é obviamente que eu não vou trazer para vocês somente o tradicional, eu vou entregar para vocês também aquilo que é a doutrina minoritária, que por vezes, quando cai na prova, derruba muito candidato. Tá? Então, quando a gente fala de teoria geral dos direitos fundamentais, a gente tem que pensar assim, ó, existem 5 espécies, né, de direitos, ou podemos dizer assim, de categorias, né? Então, você vai ver aí a primeira geração, também chamada de primeira dimensão, segunda geração, também chamada de segunda dimensão, terceira geração, também chamada de terceira dimensão, quarta geração e quinta geração, também chamadas de dimensão. Gente, as 3 primeiras, você tem que verificar isso. Por quê? Porque em provas, inclusive numa discursiva, você consegue observar dentro da própria Constituição Federal, e aí eu já vou falar com vocês o seguinte, é necessário que nesta aula de hoje e nas demais aulas, vocês tenham contato, familiaridade com a legislação. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês um recorte do direito constitucional, mas, cara, tem que dominar o direito constitucional,
os primeiros artigos tem que dominar, porque a banca vai cobrar. Tá? Então, se você puder ler do artigo 1º ao 4º, pegar o artigo 5º, tem que estar na ponta da língua. Tá certo? Então, aqui está a nossa referência, né, de contato. E aí eu quero trazer para vocês a primeira informação. Na CF, né, a gente verifica a existência de duas expressões. Muitas vezes é até comum se falar direitos humanos e direitos fundamentais como se fosse a mesma coisa, tá? Porém, a gente tem vamos dizer assim, dois contextos. Eu tenho o contexto interno, né, o contexto nacional, né, vamos dizer assim, a ordem interna, e eu tenho o contexto internacional. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: toda vez que a gente falar de direitos humanos, o legislador constituinte está pensando na ordem internacional. E aí é interessante, porque eu vou fazer um link agora, não sei se alguns já estudaram essa parte do direito, que é lá no Poder Executivo. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade que diverge de muitos países. Por quê? Porque no Brasil, o chefe de Estado é a mesma pessoa do chefe de governo. E lá na doutrina administrativista, essa mesma pessoa que eu acabei de falar para vocês, ela é também chefe da administração pública federal. Ou seja, o atual presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de governo, porque ele está organizando o Brasil internamente, né, com a organização política, administrativa, né, legislativa também. Ele também é chefe de Estado, porque ele representa o Brasil lá fora, e ele é chefe da administração pública federal, porque ele representa o ente público da União. Então, ele tem, na mesma pessoa, configura, ele agrega vamos dizer assim, três funções. Tudo bem? Ou seja, quando ele está lá fora, no plano internacional, muitas vezes ele vai representar o Brasil, né, neste plano internacional. E, portanto, o que nós mais temos são decretos legislativos, quando aprovados, por tratados, acordos realizados com o presidente, com outros países, sobretudo nessa seara dos direitos humanos. Agora, quando eu falo no plano interno, passa a ser chamado de direitos fundamentais. Então, tu pensa assim, ó, direitos humanos, direitos fundamentais está dentro de direitos humanos. Ou seja, direitos fundamentais numa ótica interna e direitos humanos numa ótica internacional, numa ótica externa. Tá? Então, essa é a primeira introdução que eu queria trazer para vocês. Mas, professor, esse assunto aparece em prova? Aparece, filha, aparece. Olha só para te ver aqui, a gente vai fazer uma questãozinha simples. Eu sei que você já tem um material, já receberam esse material aí com antecedência, mas olha só, uma questãozinha aqui para vocês deste ano, tá fresquinha essa questão. Fala assim, ó, apesar de não se tratar de uma classificação rígida, né, existe uma tendência histórica de atribuir a denominados direitos humanos aos direitos essenciais dos indivíduos, previstos no direito internacional. E a denominação de direitos fundamentais, aqueles direitos, né, aula de língua portuguesa agora, né, previstos pelo direito constitucional dos Estados. Galera, é o que eu acabei de dizer, né? Ou seja, a gente tem uma ótica interna e uma ótica externa. Interna, você tem os direitos humanos, ou melhor, direitos fundamentais. E na ótica internacional, você tem os direitos humanos, né? Ou seja, a banca, basicamente aqui, ela está trazendo para nós, né, essa informação, né? Essa informação, que é alinhar esses dois valores, os valores internos e os valores que estão na ótica internacional. Então, essa questão é uma questão correta, né? É uma questão correta. Agora, é uma questão que caiu para um cargo, né, de nível superior, e aí, na medida que a gente for avançando, vocês vão ver outras questões atribuídas a esse assunto. Para dar início, nós temos aqui, como eu falei para vocês, as 5 categorias, né, também chamadas de 5 gerações ou dimensões dessa teoria dos direitos fundamentais. Como eu falei para vocês, aqui a gente está trazendo, em primeira mão, uma análise doutrinária, né, uma análise de professores, né, tradicionais que abordam esse tema. A primeira geração, turma, ela tem um contexto, até, a gente costuma dizer, um contexto histórico, porque é um momento ali em que o indivíduo ele começa a buscar uma liberdade, e essa liberdade é justamente para afastar a atenção do Estado. Ou seja, o Estado, na concepção
dessa época, do século XVII, ali, começo do século XVIII, é um Estado que deveria ficar afastado, deveria ficar marginalizado, à margem, né? Por isso que a gente fala do laissez-faire, né? Que é justamente deixe ir, deixe passar. Então, a ideia aqui a visão deles, na época, era ter um Estado não interventor. Então, se exigia uma liberdade no sentido amplo, né? Principalmente uma liberdade do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, né? Só que chega um momento em que, de tanto visar essa liberdade, começa a gerar uma segregação social. Então, apenas quem tinha, vamos dizer assim, domínio da matéria-prima, começava a ter, vamos dizer assim, fonte de riquezas. E a maioria da população não tinha. Ou seja, esse período do século XVII, do século XVIII, você vai ter uma atenção especial por direitos civis, por direitos políticos, como direito à vida, liberdade, igualdade, direito à propriedade, aparece muito em prova o direito à propriedade. Só que quando chega no final do século XVIII, início do século XIX, a sociedade europeia ela começa a exigir uma participação do Estado, um Estado que seja mais provedor. É o famoso Estado do bem-estar social, do welfare state. Agora, é interessante eu trazer isso para vocês, porque de um lado eu tenho a Europa, eu tenho os Estados Unidos, e eu tenho o impacto disso no Brasil. A gente costuma dizer que no Brasil isso só chega depois, né? No Brasil isso começa a chegar no final do XIX, início do século XX, que a gente tem esse reflexo. Ou seja, se a gente for colocar aqui para vocês, século XVII e XVIII, na Europa, eu tenho a primeira geração, mas no Brasil só vai chegar a posteriori, né? Esse reflexo, principalmente de participação na vida política. A gente costuma falar para vocês que lá do ponto de vista histórico, é no governo Vargas que você vai ter uma atenção à política, né? De fazer com que essa participação ela seja mais próxima, ali em meados da década de 30 do século XX. Mas aqui, turma, para fim de prova, você tem que entender quais são, então, vamos dizer assim, os principais direitos exigidos na primeira geração. O direito à liberdade civil e política, né? Em provas, você pode até pensar assim, que cada dimensão dessa, cada geração dessa, é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Só que liberdade é no sentido amplo: liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade para ter direitos civis, direitos políticos, o direito à vida, né? O direito à vida aqui era porque, à época, principalmente na França, tinha a figura do Estado sou eu, ou seja, era um Estado arbitrário, era um Estado que não se preocupava com os súditos, e, portanto, era necessário ter uma vida, se exigir uma vida digna, e não apenas uma vida que fosse totalmente excluída dos bens, né, dos bens básicos do ser humano, né? Então, esse é o primeiro. Em prova sempre, olhem, turma, quando falar de liberdade no sentido amplo, é a primeira geração, a primeira dimensão. Vamos já fazer questão. Segunda geração ou dimensão, como eu falei para vocês, é a atuação do Estado, é uma atuação positiva. Enquanto que na primeira fase, na primeira geração, eu tinha uma liberdade, uma fase negativa do Estado, agora eu tenho uma fase positiva. É o Estado que começa a investir em políticas públicas. Isso na Europa, isso nos Estados Unidos. No Brasil, como eu falei para vocês, somente no século XX, né, que você começa a ter justiça eleitoral, justiça trabalhista, você começa a ter a construção de escolas, construção de pontes. Então, do ponto de vista econômico, social e cultural, você tem aí esse Estado provedor, esse Estado que vai abarcar essas necessidades e atender a demanda social, tá? Mas isso não é suficiente, porque a partir do momento que eu busco uma igualdade, olha só, eu já tenho liberdade. Agora, eu busco uma igualdade, eu preciso também fazer com que essa igualdade, ela seja uma igualdade para a geração presente, mas também para a geração futura. E aí que entra, por exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito à paz. Por quê? Porque o direito à paz é um contexto político-econômico que o mundo está vivendo, de Primeira Guerra, de crise de 29, de Segunda Guerra Mundial, de uma tensão político-econômica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a qualquer momento, poderia ter uma guerra ali que acabasse com
com o mundo. Então, para evitar isso, né, se discutia o direito à paz, ao direito ao desenvolvimento. Então, turma, falou das 3 primeiras dimensões ou gerações, não significa que a sucessão de uma elimina o direito da geração anterior, tudo bem? Então, a primeira, a segunda e a terceira, elas coexistem, tá? Então, lembrando, liberdade no sentido amplo, igualdade aqui tem a ver com isonomia, né, tem a ver aqui com equidade social, tudo bem? A igualdade do ponto de vista material, né? Ou seja, igualar os iguais de forma igual e desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Ou seja, aquela análise aristotélica, aquela análise ali montesquiana, tudo bem? Então, isso é cobrado em provas. Então, para a gente finalizar, nós temos as 2 últimas, né? A 4ª e 5ª geração, que é do doutrinador Paulo Bonavides, né? E também do Henrique Meirelles. O Paulo Bonavides vai falar da 4ª geração, ou dimensão, chamada isso começa ali no século XX, né? Somente na década de 50, investimentos na tecnologia espacial, né? Então você tem aquela competitividade americana com a competitividade da União Soviética, isso se estendendo também para outros países. O direito à privacidade e proteção de dados, né? Interessante que no Brasil nós tivemos em 2022 uma emenda à Constituição, né? A emenda que coloca aí a proteção de dados, né, no artigo 5º, inciso 79, como competência privativa da União para legislar. Então, quem vai legislar sobre isso é o Congresso Nacional, ou seja, nós temos hoje um compartilhamento de informações, agora mesmo a gente está compartilhando informações que já acontece entre instituições públicas, com instituições privadas com instituições públicas, e aí exige-se uma proteção desses dados, porque são direitos fundamentais, um direito ao nome, um direito, por exemplo, à preservação do CPF, da pessoa, da intimidade, e aí você tem um compartilhamento disso com a Receita, você tem um compartilhamento disso com o Tribunal de Contas, você tem, por exemplo, um compartilhamento disso com o IBGE. Só para te ter uma ideia, por exemplo, eu fui tomar posse. Quando eu fui convocado para tomar posse na Justiça Federal, eles exigiram que um dos termos era justamente o TCU, o Tribunal de Contas da União, ter acesso às minhas contas, né? Inclusive do meu órgão, do meu antigo órgão. Ou seja, ele ia fazer o balanço contábil para saber o que eu recebi na gestão anterior eu entrar no tribunal. Mesmo eu dizendo, eu não tenho nada na conta, não tenho nada a declarar, né? Mesmo assim, o TCU fez ali a fiscalização. Isso é o quê? É uma troca de informação. Agora, entre entidades públicas, ou seja, tem a fé pública, e isto está na 4ª geração. Então, muito do que a gente vive hoje, turma, isso já tinha sido discutido lá na década de 50, na década de 60, principalmente no Brasil. Tá tudo bem? Turma, é interessante também, porque se fala muito, a gente colocou aqui o direito à paz na 3ª dimensão, mas existe um doutrinador que tem uma visão culturalista que traz o direito à paz não na 3ª, porque o direito à paz na 3ª geração era um direito que visava evitar guerras, né? Porque a gente tinha vindo de uma primeira e de uma segunda grande guerra. Mas o direito à paz, nos dias de hoje, é também o direito à paz, também para evitar guerras, como eu falei, a sucessão de um direito não elimina a sucessão, não elimina a geração anterior. Então, tem o direito à paz para evitar guerra, mas também um direito à paz onde é um controle interno, né, de evitar guerras internas, né, por exemplo, distúrbios civis, movimentos, né, que possam gerar ali a morte de algumas pessoas, né. E também se fala da bioética e do direito à clonagem, né, nos anos 2000 ali, houve uma evolução na ciência, com clonagem ali de animais, e a manipulação genética, como utilizar isso e fazer com que isso seja preservado, seja recolhido de uma forma que seja preservado também esse direito. Tá? Então, esses são os 5 principais direitos que aparecem em prova. Olha só para vocês aqui na tela. Paulo, acho que alguém quer falar, acho que alguém levantou a mão aí. Quem foi que pediu aí? Pode falar, ó. Fernandes, o Arisson Fernandes, né?
Boa noite. Nesse sentido de proteção de dados, mas no sentido amplo? Pode repetir aí a pergunta? Não, como você está falando da proteção de dados, mas no sentido amplo. Sim, a preservação no sentido amplo, né? E agora, assim, na prática, né, você tem um efeito muito, assim, conturbado, porque não são todos os entes políticos, né, que estão, vamos dizer assim, adeptos a isso, né? Então, a gente ainda tem casos de instituições que têm problemas com conexão, e, por vezes, há pessoas que já faleceram e ainda continuam com o CPF ativo, né? Então, assim, no meu serviço mesmo, esses dias, eu tive um problema com isso, né? Uma pessoa que já tinha falecido já há uns meses e a Receita Federal ainda não tinha dado baixa no CPF, né? Então, continuava o CPF ativo, não dado, né? O que estava gerando um problema de sistema. Então, acontece isso, né? Desse compartilhamento, muitas vezes, ter falhas, né? Tudo bem? Certo? Não, tranquilo. Mas nesse sentido, assim, com muitas pessoas que falam muitas abobrinhas na internet, mas pode arcar com as suas consequências, né? Claro. Um dos incisos da Constituição é isso, né? Que você tem uma liberdade ampla de manifestação, de expressão, no entanto, é vedado, é proibido o anonimato. Muitas vezes as pessoas tentam se esconder de páginas fakes, mas aí você tem o telefone que é cadastrado, você tem o e-mail que é cadastrado, então, dependendo da gravidade da infração, se for aberto um inquérito pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, é facinho de descobrir o local, né, da onde a pessoa fez ali a publicação, né, pelo endereço de IP, enfim, isso é muito... Hoje, até porque tem o sistema de autenticação de 2 fatores, né? Então, é justamente para tentar, de alguma forma, ter esse respaldo e ter essa segurança, né, da informação ali, tá? Olha aí, questãozinha, a gente está acabando de dizer, e a questão aqui na tela, eu falando contigo, sem me tocar, que essa prova foi agora, tem uns 2 ou 3 domingos aí anteriores, a prova do TRF da 6ª Região, foi o primeiro concurso, né, deste tribunal, e caiu assim, ó, conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais, em gerações de dimensões, a liberdade de expressão, gente, quando eu falo, vocês olharam assim, liberdade, já sabe, primeira geração de dimensão, tá? Que não é para errar uma questão dessa, tá? Então, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração de dimensão, certo ou errado? Certo, né? Ou seja, por quê? Porque você tem, como eu falei para vocês, aquele lema, né? Aquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, toda vez que falar de direitos de primeira geração ou dimensão, a liberdade é no sentido amplo. Então, você tem a liberdade aí de manifestação, de expressão, liberdade dos direitos civis, direitos políticos. Lembrando que, quando eu falo liberdade, é também a liberdade de não ter uma propriedade. Né? A propriedade é uma função, ela se exige, né? É um dever, é um direito que você, cidadão, quer do Estado. Que a sua propriedade, obviamente, o Estado exige de você uma função social, porque imagina só, imagina o Daniel, tem uma propriedade, um terreno, e ele não está atendendo aos ditames ali da política urbana territorial daquele município. Aquele terreno fica abandonado, aquele terreno começa a criar matos, e aí começa a gerar doenças ali, principalmente agora nesse quadrimestre do ano, chuvas, então dengue, pessoas que usam aquele ambiente ali para praticar crimes, ou seja, ele vai ser notificado, tá? Para ele fazer a limpeza do terreno, colocar a iluminação, fazer o cerco, e se ele não atender, o município vai lá e tem, a possibilidade de desapropriá-lo. Lembrando que, em regra, quando o ente, União, Estado, DF, município, se apropria daquele bem, em regra, ele faz a indenização em dinheiro, né? Em dinheiro. Agora, se você estiver violando, por exemplo, esse plano urbano, territorial, você é notificado, depois é multado e a possibilidade de perda ali do terreno, perda da propriedade. Existe também a outra possibilidade, que é o confisco, né, que é uma medida mais drástica quando, por exemplo, a pessoa tem um terreno, um sítio, uma casa, uma propriedade, e ali está sendo plantado haxixe ou outras plantas psicotrópicas. Nesse caso,
é uma punição do Estado, né? E aí o proprietário ele é preso, né? Porque ele está sujeito à reclusão. Muitas vezes, no entendimento da jurisprudência do STF, as pessoas elas tentam alegar assim, mas foi o caseiro, porque eu moro na cidade e eu tenho um sítio no interior. E aí quem cuida desse sítio é o caseiro. E o caseiro plantou ali um haxixe, plantou ali uma substância análoga à maconha, a cannabis. E aí a polícia vai lá, prende o caseiro. O caseiro diz que, na verdade, é do proprietário. O proprietário também ele é autuado. Né? Então, tem esses casos aí, certo? Mas isso a gente fala mais lá no direito penal com vocês. Então, gente, o gabarito aí tá correto, né? O gabarito aí tá correto. O que eu trouxe aqui para vocês? Ó? Os direitos, né? Para fins de fixação. Então, falou de primeira geração, quais são os direitos? Direito à vida. Mas a vida aqui é a vida no sentido de não só da dignidade da pessoa humana, mas de ter uma vida digna, né? Uma vida digna. Em suas direito à liberdade, em suas diversas manifestações, liberdade de expressão, pensamento, de crença, de ir e vir. Lembrando aqui, ó, interessante, o direito de ir e vir, aqui, existe um remédio constitucional que garante esse direito quando ele for violado ou ameaçado, que é o habeas corpus. Né? Então, o habeas corpus, ele tem a natureza preventiva e também tem a natureza repressiva. A preventiva, quando esse direito ele está ameaçado de ser violado. E o habeas corpus de natureza repressiva é quando ele já foi violado. Eu estou preso, aí ou eu entro com um habeas corpus ou uma pessoa pode entrar ao meu favor. Lembrando que o habeas corpus ele é o remédio constitucional mais antigo, né, na história, vamos dizer assim, e ele dispensa procurador, ele dispensa advogado, né? Então não exige formalidade, ele é gratuito, um estrangeiro pode peticionar, pode impetrar um habeas corpus, desde que seja no vernáculo da língua portuguesa, porque interessante o que eu estou falando agora aqui, tá? Olha como uma coisa puxa a outra. A tradução para um estrangeiro tem que ser no vernáculo da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. E, portanto, caso um estrangeiro não peticione, é uma violação, adivinhe a qual princípio? Travou não, gente. Eu que fiz uma pergunta para vocês, tá? Adivinhe qual é o princípio que é violado aí? Que, na verdade, é um princípio fundamental que está previsto... Repete aí, Paulo, a pergunta. Vou repetir. É um princípio que é fundamental, um princípio fundamental, quando eu falar princípio fundamental, é um princípio que está previsto do artigo 1º ao artigo 4º, tá bom? Ou seja, quando um habeas corpus é impetrado por um estrangeiro e desrespeitando o vernáculo da língua portuguesa, viola qual princípio? Essa é a pergunta. Viola qual princípio fundamental? Está do artigo 1º ao artigo 4º. Duvida alguém me dizer. Quem acertar aí tem isenção no curso, por mim. Rapaz, agora eu quero ver. Quem acertar, Maria Caldas, não vale, porque eu já falei isso em aulas anteriores. Para ti não vale. Vale, Maria Caldas, a igualdade, aprendo. O princípio é a igualdade. De fato, porque do artigo 1º ao artigo 4º é um princípio fundamental, né? São princípios fundamentais. O artigo 1º são fundamentos. Artigo 2º você tem os poderes, né? Independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º são objetivos. O artigo 4º são princípios da ordem internacional, em que o Brasil faça parte. Então, quando eu falo de princípios fundamentais, eu estou falando do gênero, que é do artigo 1º ao artigo 4º. Como eu falei que viola um princípio fundamental, ou seja, viola um fundamento, que é a soberania. Por quê? Porque, obviamente, o princípio da soberania fala que o Brasil ele é igual a todos os países. Tá? Então, um estrangeiro que esteja preso aqui, um argentino, um holandês, um americano, um britânico, a liberdade dele foi violada, ele está preso. Qual é o remédio constitucional que tem que ser impetrado? O habeas corpus. No idioma britânico, no idioma americano? Não, no idioma da língua portuguesa. Tá bom? Então, isso aí é questão de prova mesmo. É assim que uma questão, quando cai, derruba candidato. Tá? Porque nos detalhes, né, Paulo? Oi? Nos detalhes, né? Nos detalhes. Outra coisa, tu falaste aí que o habeas corpus é um remédio que não precisa de advogado. Só para enriquecer um pouco mais a aula,
ela é uma pergunta, é o único remédio que não precisa de advogado ou tem outro? Então, ele é um remédio, né, como eu falei, gratuito, tá? Ele é um remédio gratuito. E, em cima da tua pergunta, eu vou até fazer outra também. O habeas corpus, ele é individual, né? Ele é individual, mas ele pode ser de natureza coletiva, certo ou errado? Vocês podem colocar no chat aí a resposta. Ele pode ser utilizado de forma coletiva? Então, a minha dúvida, Paulo, a minha dúvida foi sobre a ação popular, né? Os outros, beleza, os outros precisam, mas a ação popular, ela precisa de advogado também? Então, interessante, porque a ação popular, ela é qualificada para um cidadão. Só que o cidadão no Brasil é a partir dos 16 anos. E a partir dos 16 anos, ele não tem a idade, a maioridade civil, que pelo direito civil, a maioridade é a partir dos 18 anos. Ou seja, para esse grupo de 16 anos, vai precisar de um procurador. Né? O procurador é o termo técnico para falar que é um advogado. Entendeu? Então, Show. em regra, eu tenho um remédio, eu tenho o habeas corpus, que ele é gratuito, assim como o habeas data é gratuito, mas o habeas data precisa de advogado, o habeas corpus não precisa de advogado. E na ação popular, quando for se tratar de patrimônio histórico, cultural, paisagístico, ou violando a moralidade administrativa, o meio ambiente, ele pode sim ser peticionado sem o protocolo de um procurador, de um advogado. No entanto, para o grupo de 16 anos, é necessário o advogado. E lembrando que, pela tua pergunta, eu vou fazer outra agora. O Ministério Público, porque eu falei que a ação popular é para o cidadão, não é qualquer pessoa, tá? Cuidado com isso, porque a prova diz assim, qualquer pessoa pode impetrar a ação popular. Errado. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá bom? É qualquer cidadão. Ou seja, todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Tá? E essa cidadania ela é adquirida com os direitos políticos, não é isso? Direitos políticos, a partir, tanto que não é identidade nem CPF, primeiramente é o título. É o gozo dos direitos políticos em dias. Show de bola. Eu perguntei, o Ministério Público pode? Pode, porque quem pode mais, pode menos. O Ministério Público ele vai tutelar os direitos individuais indisponíveis. Portanto, o Ministério Público, em regra, ele é o legitimado para impetrar a ação civil pública, tá? E o cidadão, a ação popular. Ou seja, o Ministério Público, por poder fazer a ação civil pública, ele também pode peticionar em nome do exercício da cidadania, em nome da sociedade, peticionar também uma ação popular. A Lara quer falar? Pode falar, Lara. Oi, Lara. Quer falar? No caso, então, o MP não seria, ele não pode propor a ação, ele pode só, no caso da desistência da ação, isso. Aí o MP pode prosseguir, não seria isso? Muito boa a tua fala, porque, assim, em regra, quando o Ministério Público se manifesta, é porque ou houve uma omissão dos legitimados, ou não houve ali a parte dos legitimados em si, como você bem falou. Então, normalmente, o Ministério Público ele tem uma identidade, né? Quando ele não é o fiscal da lei, né, fiscal do ordenamento jurídico, custos iures ou custos legis, né? Quando ele não está nessa, ele está ali como legitimado, né? Então, para ele atuar de fato é só no caso mesmo de um déficit, vamos dizer assim, do legitimado. Entendeu, Lara? Normalmente é isso. Tudo bem? Isso é um pouquinho até de processo civil, né? Beleza. Viu como as informações, elas se sincronizam? Então, gente, quais são os direitos mesmo de primeira geração? Vida, liberdade, propriedade, certo? Direito a igual, isso aqui é interessante, direito à igualdade perante a lei. Aqui a igualdade é porque, aqui nesse caso, o direito à igualdade é a igualdade do ponto de vista formal. Essa igualdade do ponto de vista formal atende à primeira geração, à primeira dimensão. Cuidado, porque quando a gente for falar da segunda dimensão, é igualdade, mas não é a igualdade formal, é a igualdade material.
E isso derruba um candidato bom, viu? Candidato que está começando a disputar a vaga. Atenção, a igualdade, turma, ela tem, vamos dizer assim, duas espécies, né? Eu tenho a igualdade formal, homem e mulher, pais, são iguais de verdade? Não. A mulher, por exemplo, quando ela tem um filho, o tempo de recuperação dela é maior do que a do homem. É por isso que ela precisa ter 120 dias, prorrogar por mais 60, para começar a ter a recuperação do corpo, da estética, porque ela vai precisar ali de estar com os primeiros cuidados com o bebê. Diferente do homem. O homem bastou 15 dias, mais 5 dias, pronto, está tudo certo ali para dar as primeiras assistências à companheira. Ou seja, essa igualdade aqui, ó, é uma igualdade material, porque, em regra, a Constituição fala homens e mulheres são iguais, nos termos da lei. Mas, na prática, eu preciso fazer assim, ó, fazer com que a mulher, de fato, se equipare ao homem. Como? Por exemplo, nesse caso, eu vou estender mais tempo de recuperação a ela. É um exemplo básico aqui para vocês do que é igualdade material. O que está em voga hoje? Inclusive, esses dias foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional a ampliação de 30% das cotas raciais em todos os concursos públicos da União, Estado, DF e município, que era 20%, aumentou para 30%. Por quê? Porque, do ponto de vista histórico e social, o Brasil é um país miscigenado, no entanto, nos cargos públicos, nos empregos públicos, nas funções públicas, você não consegue identificar isso. Então, é uma forma também de inclusão social, tá? A mesma coisa se insere aí para as pessoas com deficiência, os PCDs, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que traz também a inclusão, né, da pessoa com deficiência. Então, você tem uma série de normas hoje que visam essa igualdade material. Pode falar aí, alguém queria falar, acho que era o Arles. Eu mesmo, Ares. Mas nesse caso aí, professor, só pegando um gancho aí, a aposentadoria também, professor, tanto para a mulher... Isso, a gente tem vários casos, né, a tempo de aposentadoria, como falei, a licença maternidade, né, você tem uma série aí de situações ou condições em que o Brasil tenta, de alguma forma, igualar, né, de alguma maneira, né, os desiguais dentro das suas desigualdades. Tudo bem? Certo? Então, cuidado aí, que isso aparece muito em prova. Então, turma, é um direito fundamental para a formação da opinião pública, o debate democrático e a fiscalização do poder, tá? Essas são as finalidades aí desse direito de primeira geração. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Olha só, como disse quem prova. E essa aqui é muito boa, porque é para um grupo também de carreiras aí da área de segurança, né? Mas de tribunal. Olha só, concurso do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ano passado. A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgo os itens que se seguem. Devido ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem toda pessoa que seja presa deverá ser algemada no ato da prisão, ainda que esta se dê em flagrante delito. Gente, essa questão é muito bacana, porque ela fala de muita coisa aí só nesse texto. Primeiro, ela fala da dignidade da pessoa humana, né? Gente, a dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento, né? Ela é um fundamento que está previsto lá no artigo 1º da Constituição Federal, né? Então, você tem soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Então, lá no artigo 1º, inciso 3, você tem ali a dignidade da pessoa humana. E ele colocou o princípio porque, na verdade, os fundamentos estão dentro de princípios fundamentais. Então, até aí está ok. Devido ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem toda pessoa que seja presa deverá ser algemada no ato da prisão. Nós temos uma súmula, né, e nas aulas, né, que vocês estiverem conosco, vocês vão ver muito comigo o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ. Nós temos uma súmula, porque nós temos súmulas administrativas, que cada tribunal faz, e nós temos as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, somente quem expede é o STF, Supremo Tribunal Federal. E o próprio nome já diz, né? Súmulas vinculantes é porque elas vão vincular toda a administração pública. União, Estado, DF, os poderes. Então, a regra é que
essa súmula, ela fixa o entendimento do tribunal do ponto de vista constitucional, porque houve uma repercussão geral. Essa é a regra. E, gente, como todo entendimento, ele, por vezes, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, às vezes, quando eu falo às vezes, não é porque é da noite para o dia, não, é quando existem debates, e esses debates, muitas vezes, geram controvérsias. E aí, nessas controvérsias, há as mudanças, né? Mas a finalidade das súmulas é justamente garantir a segurança jurídica nas decisões e promover aquilo que a doutrina chama de confiança legítima ao Estado. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, para que vocês tenham um entendimento, que as súmulas vinculantes vinculam todos os órgãos abaixo do Supremo, mas não o Supremo. Porque o Supremo é o guardião da Constituição, ele é o hermeneuta, é ele que interpreta, de fato, né, o texto constitucional. Então, ele que faz o controle de constitucionalidade das normas federais e estaduais que, por vezes, podem violar a Constituição Federal. E aí, turma, quando eu digo para vocês que o Supremo, ele faz esse controle de constitucionalidade e expede uma súmula vinculante, é porque vincula toda a administração pública como regra, exceto o poder legislativo na sua condição legiferante, na sua condição de legislar. Por quê? Porque quem cria a lei no Brasil, em regra, é o legislativo. Agora, quando o legislativo está na sua função atípica, deve seguir os ditames do Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas vinculantes. Tudo bem? Então, onde eu vejo isso? Nas aulas que a gente tiver, turma, a gente vai ter muita coisa para falar para vocês sobre as informações de jurisprudência do STF e do STJ. Então, dando ênfase aqui à questão, nós temos uma súmula, a súmula número 11, que fala da questão da algema, né? Porque o uso de algema, turma, o uso de algema ou de uso de enforca-gato, não sei se vocês conhecem, né? O famoso enforca-gato, ele tem uma natureza vexatória, né? Porque, de certa forma, você fica ali submisso, né, à autoridade legal. Então, você só vai usar a algema em última hipótese, quando tiver perigo, resistência ou fuga. É o famoso PRF. Perigo. O perigo, por exemplo, da guarnição, que for efetuar a prisão. Perigo que possa gerar perigo ali às pessoas que estão ao redor da situação. Resistência, né? A resistência ela tem que ser proporcional, razoável, no caso concreto. Ou fuga. A pessoa ali presa, ela quer fugir. Então, nesse caso concreto aí, de perigo, resistência e fuga, principalmente das autoridades ali competentes, você está sujeito a usar a algema, tudo bem? Então, mesmo que eu faça a prisão do João, do Pedro, da Maria, eu posso dispensar o uso das algemas, tudo bem? Vocês vão ver agora aqui comigo, então, que esse gabarito, turma, ele é um gabarito correto, né? Então, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo, é o famoso PRF, perigo, resistência e fuga. A quem? A integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Lembrando que, após o uso de algema, a autoridade que efetua a prisão, na hora ali do boletim de ocorrência, ele tem que justificar por escrito por que ele efetuou a prisão e usou a algema. Porque senão ele está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e penal. Olha só, direito administrativo agora. As 3 esferas que são independentes, são independentes e concorrentes. Por um ato, tu pode ser demitido, olha só, natureza administrativa. Tu pode pagar uma indenização, a natureza civil, e ser preso. Entendeu? Então, ou seja, por um ato. Então, um agente público ali, o policial, o guarda municipal, o policial rodoviário, o policial federal, qualquer agente de segurança pública ali que esteja na qualidade de agente público, se ele efetuar a prisão e colocar uma algema e for desproporcional, desarrazoada, ferindo a legalidade, ele vai responder um processo administrativo, né? Um processo penal, porque de certa forma ele vai responder na esfera penal e também na esfera civil, vai ter que pagar a indenização à pessoa ali que ele levou presa,
né? E, inclusive, e ele ainda vai ser afastado das atividades funcionais, né? Porque normalmente, o juiz, ele relaxa a prisão, né, da pessoa. Tudo bem, turma? Certinho aí? Show. Show? Galera, então, como eu falei para vocês, né, a nossa ideia é proporcionar para vocês vamos dizer assim, o início, né, de como vai ser os nossos encontros. A gente já está caminhando aqui para a reta final, tá? Vamos fazer só mais 2 questões, tá? E olha só como essa questão também sobre direitos fundamentais apareceu em prova. Embora uma das funções essenciais da Constituição Federal de 88 vigente seja a garantia de direitos fundamentais, o legislador constituinte estabeleceu mandados de criminalização. Professor, eu não sei nem errar essa questão. Como é que a gente responde isso, professor? Gente, olha só. Questão de alto nível, óbvio, né? Questão para auditor do Estado. E meu propósito aqui, Tom, é fazer com vocês assim, ó. Tem muito aluno que fala por aí assim, ó. Isso é o estudo para carreiras de segurança pública, eu vou fazer só provas de polícia. Gente, aí que está o engano. A gente que é concurseiro raiz, a gente tem que fazer questão, não importa. Porque, às vezes, quanto mais tu faz questão, mais tu entende o assunto, mais tu entende como a banca cobra aquele assunto. Tu não precisa ser o mais inteligente. Tu tem que saber fazer prova, tu tem que saber fazer questão. E quando tu pega as manhas, como o Daniel falou ainda agora, os detalhes, cara, tu consegue passar. Agora, isso é da noite pro dia? Não, isso depende de uma formação, de um processo, de uma aceitação, de mergulhar de verdade no propósito, tá? Olha só como a questão, ela é muito massa. Para mim, uma das melhores questões de 2024 foi essa aqui da Banca CESP. Embora uma das funções essenciais da Constituição vigente seja a garantia, são instrumentos assecuratórios, são instrumentos que vão garantir o direito, o usufruto do direito. Eu falei ainda há pouco para vocês do habeas corpus, né? O Daniel falou da ação popular. Nós temos o mandado de segurança, nós temos o mandado de injunção, tá? Ou seja, isso aí são instrumentos para garantir o direito, tá? Para garantir o direito. O legislador constituinte estabeleceu mandados, né? Mandados de criminalização? Sim. Ou seja, por quê? Porque, de certa forma, nós temos alguns institutos que, na maioria das vezes, carecem, né? Carecem de uma atenção por parte do Estado. Vou trazer aqui para vocês, ó. Aqui eu vou trazer a figura do Kleber Masson, que ele é um doutrinador da esfera criminal, né, do direito penal, e ele fala o seguinte: os mandados de criminalização incluem matérias sobre as quais o legislador ordinário, ou seja, os congressistas ali, não tem a faculdade de legislar. Ou seja, não é facultativo, eles têm o dever, eles têm a obrigatoriedade, é um ato cogente de tratar, de proteger determinados bens ou interesses de forma adequada e dentro do possível integral. Vamos ver então, professor, na prova, quais são os mandados de criminalização que estão na Constituição. É como se fosse assim, ó, lá em 88, quando o legislador constituinte, os congressistas constituintes promulgaram a Constituição, o que eles pensaram? Cara, eu tenho uma Constituição da década de 80, que está olhando para o passado, que olhou para a ditadura, e que não quer mais isso no futuro. Então, tem certas ações que, se acontecer, nós vamos repudiar. A primeira, nós temos aqui, artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 41. A lei punirá, a lei punirá. Perceba que é o Constituinte falando assim, o legislador, tu vai ter que criar uma lei. Então, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não é A e nem B, é qualquer. Qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, o legislador vai fazer uma lei para punir essas pessoas. Agora eu pergunto para vocês, isso aí foi em 88. Quantos casos discriminatórios nós já tivemos com adolescentes, com mulheres, com indígenas, com pessoas negras? Muitos.
muitos casos, pessoas, público LGBTQIA+. Imagina, isso lá de 88 para cá. Mas o Constituinte determinou. Segundo, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Interessantíssimo. O racismo, turma, ele é estrutural, porque ele está em todos os segmentos no Brasil, né? Tem um fundamento ideológico, né? Infelizmente, mas ele é não só religioso, ele é também, além de ser um racismo, existir racismo religioso, nós temos o racismo desportivo, né? Tem aparecido muito nas provas agora o racismo desportivo, nos jogos aí de futebol, principalmente, você tem as torcidas, né? Que fazem manifestações, torcedores que fazem atos, entre jogadores, então tem aparecido muito em prova o racismo desportivo. Inclusive, tivemos um jogador, eu acho que da Série B, que foi expulso e foi diretamente para a delegacia. Já é uma resposta social. Muita coisa se tentou abafar, mas hoje em dia isso não é mais permitido. E olha, a Constituição já repudia isso desde 88, tá? Quantos brasileiros lá fora já passaram, não sei se vocês aqui já foram a Portugal, já viajaram para outros países, e lá fora o brasileiro ele é discriminado por conta da cor. Isso é fato. Tá? Então, a prática do racismo constitui um crime inafiançável. Vocês vão ver que, por exemplo, nós temos vários crimes aqui, no caso aqui do racismo, dos crimes de natureza hedionda, eles são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Porém, a diferença é que uns prescrevem e outros não prescrevem. Tá? E sujeito à reclusão. Quando ele fala imprescritível, significa que a forma do Estado cobrar não vai se perder ao longo do tempo. Então, se o João cometer uma ação racista agora em 2025, quando for em 2050, o Estado não perde o direito de punir. Ou seja, como se fosse todo o tempo ali estivesse vigendo. Tá? Então, a prática do racismo, lembrando que o racismo se estende também à injúria racial. Então, a injúria racial hoje também tem a natureza de racismo, que inclusive já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como os atos de injúria racial, os atos de injúria ofendendo ali o público LGBTQIA+, também vai ser considerado racismo de gênero, né? Então, turma, muitas questões estão em torno desse artigo aqui, artigo 5º, inciso 42, tá? Anote aí, porque isso aí despenca em prova. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, o 3TH, né? Tortura, tráfico e terrorismo, e os definidos em crimes hediondos. Por ele respondendo os mandantes, os executores e aqueles que podem evitá-lo se omitirem. Aqui também despenca em prova, porque assim, é o seguinte, ó, eu tenho, aqui do ponto de vista do gênero, eu tenho a graça e a anistia. Gente, a graça, ela é um perdão, tá? A graça, ela é um perdão individual. Vocês já ouviram falar no indulto? No indulto? Muitas vezes os repórteres falam muito errado, assim, o indulto natalino, né? Gente, não tem indulto natalino, porque quem concede indulto é apenas o executivo. E se tratando da União, é o presidente da República. E somente para alguns casos específicos, tá? O que a gente tem no final do ano são as saídas temporárias, tá? Então, vocês já vejam aí, já tentam corrigir, né? No final do ano, nessas datas comemorativas, nós temos saídas temporárias. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. São saídas temporárias. E Paulo, Oi. Tocou no assunto aí, eu queria fazer uma pergunta sobre, por exemplo, tu disseste que é o poder executivo que dá a graça e o indulto, né? A graça e o indulto. Pode delegar. E pode delegar, né? E a anistia é dado pelo Congresso Nacional ou é pelo presidente? Isso. Eu vou chegar lá. Mas a minha dúvida é o seguinte, isso tem uma frequência muito alta nas provas? Para perguntar isso... Então, nos últimos anos,
passou a cair. Deram um tempo, não se cobrou isso aí, né? Dificilmente esse assunto Faria, né? ele era cobrado somente para prova de juiz, promotor, prova da Polícia Federal, provas assim específicas. Porque Agora é bem tá pra específico, todo né? mundo. É bem específico esse detalhe, né? Agora tá para todo mundo, por quê? Porque hoje a gente fala muito de política, né? Hoje a gente vive Sim. respira política, então a política está em tudo. Então se tornou uma, vamos dizer assim, uma tendência das bancas trazer esse assunto Show. novamente. E é interessante que isso caia mesmo numa prova, porque eu sempre costumo dizer para os meus alunos que tem que ter uma questãozinha assim que vai fazer a diferença, que nem todo mundo... Vai fazer a né? diferença. Vai Que fazer nem a todo mundo diferença. estudou, que nem todo mundo viu. É isso, show de bola. Ó, Obrigado. o induto, como o Daniel falou, ele tem a natureza coletiva. Então, imagina só, eu sou o presidente, né? Isso também se estende pelo princípio da simetria, turma, ao governador, tá? Mas eu vou trazer aqui na figura do presidente. Então, o presidente, sou o presidente, e pego ali 50 pessoas, vejo quem está respondendo no regime semiaberto, para aberto, tá? E não cometeu nenhum tipo de crime de natureza hedionda, enfim, né, crime de sangue, né? E aí tá faltando perto dele concluir, de ele ter a pena, né, a conclusão da pena, aí eu vou lá e faço o perdão, entendeu? Para essas 50 pessoas. A graça, ela já é individual. A graça é individual. Então, onde eu quero chegar? Vou já te dar a palavra, Lara, que nos crimes, né, de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo para a galera do direito penal aí, que estudar o tráfico privilegiado, de natureza privilegiada, né, que é o famoso réu primário ali e tal, que jura, promete que não vai mais cumprir, assina um termo de compromisso, ainda assim, para ele também é insuscetível de graça ou anistia. A anistia, como a gente conversou agora, somente o legislativo pode fazer a lei, somente. Quem decreta o legislativo, né, declara o legislativo, a anistia é o legislativo, tá? Diferente da graça e do indulto, que é o executivo. Tudo bem? Pode falar, Lara. Professor, quando a pessoa é punida criminalmente, que ela perde os direitos políticos, e ela recebe a ação de indulto, graça ou anistia, que aí ela é despenalizada, vamos dizer assim. Os direitos políticos dela retornam ou ainda só quando o final do cumprimento da pena em si seria acabado, vamos dizer assim? É porque tem que ver o caso concreto, né? Porque você tem abolícios, né, que a gente chama assim, né? Abolícios, que é a abolição dos efeitos penais, entendeu? Os efeitos civis ou extrapenais, como pode vir na prova, eles podem ou não, porque isso vai depender, como eu te falei, vai depender do caso concreto. Na hora ali do contexto fático, o presidente, né? Porque às vezes não é nem o presidente que faz, vocês sabem disso, né? Não é o presidente. Em regra, a Constituição deixa para o presidente fazer, mas o presidente normalmente delega essa atribuição para o Ministério da Justiça, né? O ministro da Justiça. O que ele vai fazer? No ato, ele vai justificar os efeitos disso, se vai se estender para os efeitos penais e também para os efeitos extrapenais, tá? Então, Lara, tua pergunta é muito boa, mas isso vai variar, no caso concreto vai variar. Pode ser que sim, no caso, os direitos civis e políticos retornem, né? Deixam de serem restringidos, e aí você passa a votar e ser votado, ou não, entendeu? Agora, se você for aprofundar, aí eu vou brincar contigo. Lá no direito eleitoral, por exemplo, você tem a lei das inelegibilidades. Não sei se você já ouviu falar, né? Você tem a lei complementar 64 de 90 e tem a lei 135 de 2010, né? Que amplia o prazo que era de 3 anos na lei complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, para 8 anos após o cumprimento da pena. Então, imagina só, eu, 20 de maio de 2025, concluí, fui perdoado, enfim, a minha pena, nos efeitos penais. Porém, nos próximos 8 anos, eu não posso me candidatar do ponto de vista político, embora eu já recupere os direitos políticos, o direito de votar, mas não o direito de ser votado. Entendeu? Entendeu, Lara? Ou eu...
Entendi. Foi mais ou menos o caso que aconteceu, acho que com o deputado ou ex-governador, acho que de Alagoas, uma coisa assim. Ah, tá falando de Do retorno dos direitos políticos dele, que ele recebeu a anistia e graça, retornou, ele Então, queria se teve candidatar. o Fernando Collor de Mello, tá falando? Isso, acho que sim. O Collor de Mello, ele foi presidente do Brasil, né? E aí, lá em 90, tem o julgamento dele e ele renuncia ao cargo de presidente, só que a renúncia dele soou como um desrespeito, uma fuga, uma tentativa de impedimento da punição, mas os efeitos foram válidos. Porque quando tu renuncia, tu perde o cargo, tu deixa de estar naquele cargo. Então, em regra, era para ele ser julgado na primeira instância. Mas o STF, na época, entendeu que a renúncia dele era uma forma de ele tentar se barganhar, né, da proteção e não ser punido. Aí, acho naquele que mais ano... ou menos isso, que aí ele acho que ele mediu só o tempo que Isso, exatamente. Naquele ano... ele se afastou do cargo e a partir daquele momento ele tinha que contar a partir do quando o mandato dele iria terminar para poder para começar os efeitos. contar. Então, aconteceu isso com o Fernando Collor de Mello. Né? Então, como eu te falei, isso é uma construção, né? Até porque foi a primeira experiência do Brasil com o impeachment, porque o impeachment, turma, ele é uma infração político e civil, né, de natureza administrativa. Não é natureza penal, a natureza dele é política, o impeachment. E só acontece em países republicanos. E o Brasil é um país republicano. Né? Então, no país republicano, você tem o TRE, temporariedade, responsabilidade e eletividade. Então, quando o chefe de Estado e de governo viola esses três princípios, né, principalmente o accountability, que é o dever de prestar contas, a sanção político-administrativa é o impeachment. Né? O impeachment tem essa natureza de infração político-civil ou político-administrativa. Tudo bem? Beleza? Então, como eu te falei, no caso concreto, é possível que o abolícios, né, de forma latim, o abolício, a abolição, soa os efeitos penais e também extrapenais. Entendeu? Acho que respondi a tua pergunta aí. Turma. Paulo, Oi. Só para tu conhecer os nossos alunos, a Lara é nossa aluna do Piauí. Cara, eu tô massa, viu? Show de bola, viu, Lara? Obrigado aí. A satisfação é minha, tá? Deixe minha vaga do Ministério Público. O MRP aí, interestadual já, viu, cara? Viu, Paulo? Muito bacana. Cara, eu tô felizão agora, ó. Show de bola. Valeu, Lara. Participação incrível aí. Tem mais algum engenheiro aí para fazer na lista do Ministério Público? Não, eu vou fazer panalista, mas não é para... Olha, tem uma engenheira aqui na sala, a Poliana é engenheira. Eu falo logo, queimo logo a moita dela. Entendeu? Então, assim, muito bacana, cara. Ver como são as coisas, né? Você tem vários alunos de regiões diferentes, com formações diferentes, e com uma vontade, né, de estudar, de passar, de se aprofundar. É isso mesmo, eu quero isso, eu quero participação, eu quero, sabe, esse envolvimento aí com os professores e alunos, tá bom? Turma, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o inciso 44 ele fala: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, lembra-se do 8 de janeiro, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Né? Então, o que está acontecendo agora, essa discussão toda aí que vocês estão vendo, principalmente no Supremo, está aqui, ó. Ela é inafiançável e imprescritível. O Estado ele não perde o direito de punir. Turma, isso aqui vai despencar em provas, tá? Então, de fato, nós temos aqui o gabarito correto. E para encerrar, eu queria encerrar com essa chave de ouro aqui, ó. Questãozinha muito legal, olha só, para o cargo de contador, né? O analista aí da área de contabilidade. Olha só essa questão, gente. O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, é inviolável? Essa é a regra. Essa é a pergunta. Salvo se houver ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de instrução
de investigação criminal ou instrução processual penal. E aí, turma, esse gabarito, certo ou errado? Coloca aí no chat para mim, vamos ver a participação da tropa. Certo ou errado? Todo mundo no chat aí, coloca aí para mim. Ai, ai, ai. A Lara tá bem, viu, Lara? Gostei, hein? Galera, aí tem uma, sabe, aquela pegadinha que é do mal. Pois é. Por quê, professor, que está errado? Por isso que eu falei da importância de você ter a familiaridade, de ter o contato, muito bem, Lara, de ter o contato com a lei, com a legislação, tá? A Constituição Federal, ela fala justamente, em regra, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, de fato, o sigilo é inviolável. Agora, quando ele fala, salvo se houver ordem judicial, gente, no caso da comunicação telefônica, aí sim. E outra, é muito restrito, né? É bem restrito ainda para a comunicação telefônica, somente quando for para investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, o juiz vai determinar isso. Somente o juiz. Tanto que a gente fala aqui que é uma natureza privativa, competência privativa do judiciário fazer. Certo? Então, para quem marcou certo, falhou legal, hein? Aqui foi uma tremenda pegadinha. Olha aqui é só a localização do sinal, não é isso? Só a localização do sinal, é isso? Ah, localização do sinal. É o famoso grampo, né? É o famoso grampo que a gente fala por aí, o grampo telefônico, né? Tá, então, nesses casos aí, sim. Olha aqui. Oi. Boa noite. No caso aí, vai ficar restrito só a parte telefônica? Então, o grampo, nesse caso aí, fica tudo, tanto o conteúdo, a interceptação ali simultânea, né? Aquela famosa comunicação síncrona, que lá na informática a gente fala, né? Comunicação síncrona, comunicação ao mesmo tempo, simultânea, também. Então, eu estou ligando para ti aqui, estou falando contigo agora. Esse conteúdo, ele vai ser transcrito pelos operadores que vão estar investigando, e depois isso é compilado num backup, e depois isso é mostrado nos autos, tá? Mostrado nos autos. Então, ali não vai só a parte telefônica, né? Não, E-mail. não, isso aí, né, como é uma investigação, ó, é uma investigação processual, minha irmã, é tudo. É tudo, tá? Porque lá no direito penal, eu estou falando também com essa, né, essa carga do direito penal, né? Então, lá no direito penal e no direito de processo penal, tu vê isso com mais detalhes, mas é tudo, né? O conteúdo, os detalhes ali, o tempo que foi a ligação, que foi a comunicação, tudo isso ele é transcrito e é postulado nos autos, entendeu? Olha assim o comentário, ó. A ressalva condicional é apenas para comunicações telefônicas, e este é o último caso citado no inciso constitucional, permanecendo invioláveis os sigilos das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados. Eu vou fazer um adendo à correspondência, tá? Porque o preso, quando ele está sob a custódia do Estado, lá na penitenciária, a comunicação que é feita com os familiares a ele, em regra, não é violada. Agora, se a autoridade penitenciária ali, o diretor da penitenciária, que é o administrador penitenciário, ele tem a competência para fazer a violação desde que fundamentado, né? Então, vamos imaginar que o João esteja dando ordem para queimar ônibus, dando ordem para confrontar a facção rival, dando ordem para atentar contra a vida dos policiais penais ou demais pessoas, né, que são desafetos. Nesse caso aí, aquela comunicação feita por cartas, ela pode ser violada, sim, pelo administrador da penitenciária. Tudo bem? Então, isso é o adendo que eu queria fazer com vocês.
Então, nós temos aqui o inciso 12, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo, como foi bem respondido por Lara, no último caso, por ordem do juiz. Ó, olha só, aqui eu tenho uma reserva jurisdicional, tá? Eu tenho uma competência exclusiva ou privativa dos juízes, tá? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, tanto que eu tenho uma lei, eu vou trazer para vocês aqui, que é a lei complementar, que detalha isso, né? E detalha isso. Eu trouxe aqui para vocês, só para te ter uma ideia, para vocês verem que a nossa aula, turma, ela é fundamentada, tem informação doutrinária, tem questões, tem base teórica, tem tudo aqui para vocês. É completa, tá? A interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal, instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Como eu falei aqui, nós temos uma cláusula de reserva, né? Somente o juiz, tá? Somente o juiz. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, viu? Ainda há pouco alguém perguntou, é só... Não, é para tudo, viu? É para tudo. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis. Gente, tem que atender à razoabilidade da autoria ou participação em infração penal. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. A interceptação poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, da autoridade policial, no caso aqui é o delegado vai entrar, né, vai pedir isso, né, vai pedir isso para o juiz, ou de representante do MP, na investigação criminal e na instrução processual penal. Delegado, pode ser o delegado civil ou o delegado federal, que vai, por meio do inquérito, né, pedir isso. Tudo bem? Então, perceba, turma, que é uma questão, ó, aí eu trouxe aqui para vocês, ó, tome nota. A questão aplicou o mesmo tipo de quebra de sigilo para todos. Apesar do sigilo ser a regra, há as exceções variadas, a saber, a correspondência, quebra do sigilo. Lá na aula de Estado de Defesa, na aula das instituições democráticas, eu falo sobre isso. Quando tem Estado de Defesa, Estado de Sítio ou intervenção federal, é possível ter a relativização da quebra por meio da quebra de sigilo, né, da correspondência. Comunicações telegráficas, né, ordem judicial na forma da lei, essa é a regra, de dados, ordem judicial por requisição do MP, das CPIs, lá na aula de Poder Legislativo, eu falo sobre isso também. Falo também da Receita Federal, que também pode pedir, inclusive a Receita Federal, por meio da COAF, pediu a quebra de sigilo de dados dos irmãos JB, na época, né, o Joésio Batista, né, da Friboi e tal, etc, etc, e eles negaram, mas eles estavam recebendo benefícios do Banco BNDES, ou seja, investimento público, e, portanto, se tem investimento público, TCU pede e tem que atender, tem que ceder, né? Comunicação telefônica, acabamos de falar. Então, perceba, turma, a nossa aula aqui, ela agrega muitas informações, muitos conteúdos, tá? Então, é isso, galera. Eu vou finalizar aqui, né, porque hoje, como eu falei para vocês, hoje é mais uma, vamos dizer assim, forma de O Miguel faz a mesma coisa. e vocês gostarem, né, se sentirem ali pertencentes a esse mundo, bota o pé. é um dos concursos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês dêem um retorno aí para mim, o professor Mais em Daniel. cima, não, teu pé. Sobe mais pro teu pé. Ligado, Não, bem. Gente, Mais só pra o cá, já ó. está aberto aí. Desliga o áudio dela aí, Paulo. É o áudio aqui, deixa eu ver, da Letícia. Então, galera, muito obrigado aí pela parceria, pelo retorno, tá bom? Eu vou só fechar a gravação, mas continue aqui, tá? Continue aqui na live, que a gente tem um bate-papo com vocês rapidinho, tá? Vou só fechar aqui. Muito obrigado, valeu.